Vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce o gráfico das seguintes funções. Número 7, y igual a x elevado à quarta menos 2x ao cubo. Novamente, temos uma função polinomial, cujo domínio é o conjunto dos números reais. Ela está definida para todo valor de x. O gráfico da função toca a origem, já que o f de 0, que é igual a 0 elevado à quarta menos 2 vezes 0 elevado ao cubo, é igual a 0. As raízes da função são x elevado à quarta menos 2x ao cubo é igual a 0. Se a gente colocar o x ao cubo em evidência, fica x ao cubo vezes x menos 2 igual a 0. Quando uma das parcelas for nula, a expressão se anula. Então, quando x elevado ao cubo for 0, ou seja, quando x igual a 0. Já vimos, né? A função passa pela origem. A outra opção é quando x menos 2 for igual a 0, ou seja, quando x igual a 2. A função toca o eixo horizontal em x igual a 2. Agora vamos calcular os limites. O limite da função quando x tende ao infinito vai ser o limite do termo de maior grau, x elevado à quarta, quando x tende ao infinito, que dá infinito. Já vimos isso antes. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito da função vai ser o limite quando x tende a menos infinito de x elevado à quarta. Teremos aí um número grande negativo elevado à quarta que vai dar positivo. Então, esse limite também tende ao infinito. Então, a função tende ao infinito quando x tende a menos infinito. A derivada da função é f' de x vai ser, a derivada de x elevado à quarta é 4x elevado ao cubo. A derivada de menos 2x ao cubo, menos 2 vezes 3 dá menos 6x ao quadrado. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada se anula. Então, vamos determiná-los. 4x ao cubo menos 6x ao quadrado vai ser 0. A gente pode pôr 2x ao quadrado em evidência e fica 2x ao quadrado vezes 2x menos 3 igual a 0. As soluções são os valores de x para os quais uma das parcelas se anula. Ou seja, a primeira parcela, 2x ao quadrado igual a 0, a solução é x igual a 0. Na origem, além de ser uma raiz da função, a reta tangente à curva é horizontal. Temos aí um ponto crítico. A outra solução é 2x menos 3 igual a 0, 2x igual a 3, então x é igual a 3 meios. O valor crítico vai ser o valor da função para esse valor de x. Então, o f de 3 meios vai ser 3 meios elevado à quarta menos 2 vezes 3 meios elevado ao cubo. 3 elevado à quarta dá 81 e 2 elevado à quarta dá 16, então fica 81 sobre 16, menos 2 vezes 3 elevado ao cubo dá 27, 2 elevado ao cubo dá 8, 27 sobre 8. Multiplicando aí fica 81 sobre 16, menos 2 vezes 27 dá menos 54 sobre 8. O mínimo último comum é 16, 16 dividido por 16 dá 1, vezes 81, 81. 16 dividido por 8 dá 2, vezes menos 54, menos 108. 81 menos 108 dá menos 27 sobre 16. Neste ponto, a reta tangente também é horizontal, é o segundo ponto crítico. Como a expressão da derivada é um polinômio do terceiro grau, para determinar os sinais da derivada, vamos calcular o valor da derivada em um ponto dentro do intervalo. Então, para o intervalo x menor do que 0, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 1. Então, o f' de menos 1 vai ser 4 vezes menos 1 elevado ao cubo, menos 6 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Então, a derivada é negativa no intervalo e a função é decrescente. Para o intervalo 0 menor que x menor que 3 meios, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 1. Então, f' de 1 vai ser 4 vezes 1 elevado ao cubo, menos 6 vezes 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 4, dá 4.
1 elevado ao quadrado é 1 vezes menos 6, menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Então, a derivada é negativa no intervalo e a função é decrescente, continua. Para x maior que 3 meios, o outro intervalo, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 2. Então, f' de 2 vai ser 4 vezes 2 elevado ao cubo, menos 6 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo dá 8, vezes 4, 32. 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes menos 6, menos 24. 32 menos 24 dá 8. Então, a derivada é positiva neste intervalo e a função será crescente. A derivada segunda é, se a gente derivar aí 4x ao cubo, 3 vezes 4 dá 12, então fica 12x ao quadrado. A derivada de menos 6x ao quadrado, menos 6 vezes 2 dá menos 12x. Então, temos aí a expressão para a derivada segunda. As raízes da derivada são os pontos possíveis de serem pontos de inflexão, Então, vamos determiná-los. 12x ao quadrado menos 12x vai ser 0. Podemos colocar 12x em evidência, fica 12x vezes x menos 1 igual a 0. As soluções são, as parcelas quando se anularem serão as soluções. 12x igual a 0, a solução é x igual a 0. Então, a origem, além de ser uma raiz, além de ser um ponto crítico, onde a derivada primeira é nula, também é um possível ponto de inflexão. A outra solução é quando x menos 1 for 0, ou seja, quando x igual a 1. O valor da função nesse ponto é o f de 1, que é igual a 1 elevado à quarta, menos 2 vezes 1 elevado ao cubo. 1 elevado à quarta é 1. 1 elevado ao cubo é 1, vezes menos 2 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, o ponto x igual a 1, y igual a menos 1, também é um possível ponto de inflexão. Como a expressão para a derivada segunda é um polinômio de segundo grau, seu gráfico é uma parábola côncava para cima, uma vez que o termo quadrático é positivo. Então, a derivada segunda é positiva para x menor do que 0 e x maior do que 1. Nestes intervalos, a função é côncava para cima. É negativa no intervalo entre esses dois valores, e a função é côncava para baixo. Podemos esboçar o gráfico da função. A função tende ao infinito, quando x tende a menos infinito, e decresce, já que a derivada é negativa, até atingir o primeiro ponto crítico, que também é uma raiz da função, e também um ponto de inflexão. Nesse intervalo, a função é côncava para cima, já que a derivada segunda é positiva. A função continua a decrescer, porque a derivada é negativa, até atingir um ponto de flexão. Neste intervalo, ela é côncava para baixo, porque a derivada segunda é negativa. Continua a decrescer até atingir o segundo ponto crítico. Finalmente cresce, porque a derivada volta a ser positiva, toca o eixo horizontal na segunda raiz e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Para x maior do que 1, a função é côncava para cima, porque a derivada segunda volta a ser positiva e o gráfico terá o aspecto mostrado. Até a próxima aula.